Olá, eu sou o Pastor Fernando e este é o seu canal Zé Comenta. Neste vídeo estaremos falando sobre a história da igreja. Essa é a parte 2.1, intertestamentário. Mas antes de começarmos, gostaria de te pedir que dê o seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe este vídeo, acione o sininho e se você quiser nos ajudar, o nosso Pix está fixado neste vídeo. Vamos lá? Estaremos falando neste momento das grandes potências que dominaram o mundo no período intertestamentário. Neste vídeo falaremos das três primeiras: a Pérsia, a Grécia e o Egito. Primeiro, a Pérsia, 536 a 336 a.C. Momento histórico. Os persas eram o império que dominava o Oriente Médio desde 536 a.C. Eles foram usados por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Daniel, capítulo 5, versículo 30 e 31. A posição política persa era de tolerar a presença dos remanescentes judeus da Palestina, até que disputas internas pelo desejado cargo político de sumo sacerdote tragicamente acabaram na destruição parcial de Jerusalém pelos governantes persas. No mais, o povo judeu encontrou paz nesse período. Desenvolvimento religioso. O cativeiro babilônico foi uma ferramenta usada por Deus para reparar os erros e a idolatria cometida pelo seu povo. O povo voltou para Jerusalém com uma nova visão e temor às escrituras sagradas, especialmente no que tange à lei de Moisés, e também decidiram confiar tão somente no monoteísmo, ou seja, confiar em um único Deus. Essas decisões favoráveis se prolongaram durante todo o período intertestamentário. As sinagogas surgiram bem aí, como o centro de estudo permitido nesse período. Os escribas se tornaram peças importantes por sua interpretação das escrituras no culto nas sinagogas. Nos templos de Jesus Cristo, as sinagogas tinham uma organização bem estruturada e espalhava-se por todas as comunidades judaicas do mundo. Houve uma ferramenta que afetou a disseminação do evangelho durante a era neotestamentária, quando ocorreu o fim do domínio persa. Foi edificado um templo em Samaria, onde foi colocada em vigor uma forma de adoração que não estava de acordo com a do judaísmo. Isso determinou a separação socio-religiosa definitiva entre os judeus e os samaritanos. Em segundo lugar, a Grécia, 336 anos a 323 anos antes de Cristo. Alexandre o Grande foi a principal figura deste pequeno período. Ao conquistar a Pérsia, a Babilônia, a Palestina, a Síria e o Egito, a Índia Ocidental, apesar de sua precoce morte aos 33 anos de idade e tendo seu reino sobre a Grécia durante apenas 13 anos, seu reinado influenciou aos que sucedeu por longos anos. O forte desejo do ambicioso Alexandre Grande era de fundar um império com um único idioma, com um único costume e uma população em comum, sendo essa população totalmente influenciada por ele, Alexandre o Grande. O mundo daquela época falava e estudava a língua e os costumes gregos. Esse processo passou a ser chamado de helenismo. Isso incluía a adoção de cultura e da religião grega em todas as partes do mundo antigo. O helenismo se tornou gigante e popular e durou muito tempo e era estimulado pelos romanos até mesmo em tempos neotestamentários. Uma longa, amarga e sofrida luta foi travada e uma dura realidade entre os judeus e a influência helenista pela cultura e pela religião.
Embora o idioma grego estivesse largamente sido disseminado em 270 a.C., para dar oportunidade a uma tradução grega do Antigo Testamento, a famosa Septuaginta, os judeus fiéis resistiam bravamente ao politeísmo. Em terceiro lugar, a era egípcia, 323 anos a 198 anos antes de Cristo. Momento histórico. Após a morte precoce de Alexandre o Grande em 323 anos antes de Cristo, o Império Grego acabou sendo dividido entre 4 generais: Ptolomeu, Lisimarco, Cassandro e Seleuco. Estes 4 generais eram os 4 reinos revelados ao profeta Daniel, que tomaram o lugar do reino que era simbolizado pelo grande chifre. Daniel capítulo 8, versículo 21 e 22. Ptolomeu Soter, que foi o primeiro da dinastia ptolomaica, recebeu ajuda do Egito e logo dominou o vizinho Israel. Inicialmente, ele tratou os judeus com clara severidade, mas no final de seu governo e no início do governo de Ptolomeu Filadelfo, o seu virtual sucessor, os judeus foram tratados de forma favorável. Foi nessa época que a versão em grego das Escrituras Sagradas, a famosa Septuaginta, foi autorizada. Os judeus prosperaram quase muito até o final da dinastia ptolomaica. Quando os fortes conflitos entre Egito e Síria agravaram e se tornavam cada vez mais visíveis, mais uma vez o tão sofrido Israel ficou no meio. Quando os sírios, por fim, derrotaram o Egito na Batalha de Panion, em 198 a.C., a Judéia foi anexada à Síria. Desenvolvimento religioso. A política grega de tolerância seguida pelos Ptolomeu, pela qual se permitiu o judaísmo e o helenismo coexistirem ou andarem lado a lado de forma pacífica. Isso quase pôs fim à fé judaica. Causou o crescimento gradual da influência grega, uma conversão quase despercebida do modo de vivência grega. O destaque que o helenismo dava à beleza, à forma e ao movimento animou os judeus a negligenciar e deixando de ter um cuidado apurado em relação aos ritos religiosos judaicos, que não era esteticamente atraente para o mundo da época. Assim, os judeus foram encorajados à adoração mais ritual do que espiritual, um impacto que durou muito no judaísmo. Neste período, houve o surgimento de 2 grupos, o dos pró-helenistas, que defendiam os sírios, e dos judeus ortodoxos, particularmente os assídicos ou os pios, que são antecessores dos fariseus. A luta desregrada por poder entre esses grupos resultou em uma polarização dos judeus que concentrava suas atenções e influências nas questões políticas, culturais e religiosas. Este mesmo conflito levou ao ataque de Antíoco Epifânio, 168 a.C. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção. Nós estaremos em outro vídeo. Que Deus te abençoe. Estou deixando na descrição o link dos livros relacionados. Se você se interessar, clique nos links e nos ajude. O próximo estudo será a História da Igreja, parte 2.2, intertestamentária.